Queridos companheiros que nos acompanham nesse desiderato das reflexões, nesse domingo de manhã, 24 de maio de 2020, Gênese no Lar, o momento de reflexões, de preparação do nosso dia, a fim de que tenhamos um equilíbrio necessário para que possamos, em atendendo Jesus, compreender de que para o dia de hoje bastam somente os males de hoje. Evangelho, capítulo 13, item 12. Uma comunicação do Espírito São Vicente de Paulo, ocorrido em Paris, 1858. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interessante, mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se esse livro, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos, e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas, se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade. Pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes eternas. Sem ela,
as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor. Nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé. Pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau para revoltar-se com essa doce carícia, a caridade? Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero a que iniciei com uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino mistério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporciona. É uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Muito bem. Um determinado espírito fora convocado pelos seus maiores para que participasse, já que ele tinha essa condição, do seu planejamento reencarnatório. E nesse momento foi apresentado para ele um quadro onde ele tinha a percepção exata de que não portava a túnica nupcial para adentrar na festa no reino dos céus. E quando ele identificou esta mancha, horrível por sinal, porque ele fizera parte de uma família que era a família que foi ensinado de pai para filho o odioso trabalho de carrasco. Mas ele tinha algo em particular e próprio de exercer a sua profissão, dizendo que, por ter dó da pessoa que ia receber a pena de morte, ele, antes de executar a pessoa, ele furava os olhos. E assim ele fez com inúmeros irmãos em humanidade. E quando ele se deu conta daquilo, chorando copiosamente, pediu ao seu espírito protetor que permitisse que fosse encaminhado para ele uma reencarnação como cego. O protetor dele, olhando fixamente para ele, disse: não. Você, como cego, se tornaria o quê? Um peso para a sua família?
um peso para a sociedade? Como promover a limpeza da túnica nupcial, tirar essa mancha do perispírito, através de tornar-se um peso para todos, família, sociedade, enfim. Viver num contexto onde, ao invés de promover o bem, a caridade, estaria dependendo da caridade para sobreviver. Não, meu amigo, não é assim que funciona a justiça divina. Você vai reencarnar numa família de posse, vai estudar com afinco, fazer uma faculdade de medicina, especializar-se em oftalmologia, e em determinado momento de sua vida terrena, você vai abrir uma clínica específica e montá-la de acordo para que possa atender os irmãos menos felizes, com dificuldades no seu órgão visual. E vai fazer tudo isso sem exigir pagamento de ninguém. O recurso será o seu. E assim aconteceu. Ele reencarnou, ele estudou muito, ele se formou em medicina, se especializou em oftalmologia, começou a trabalhar, a lembrança começou a bater sutilmente em sua memória da necessidade da clínica para atendimento aos necessitados, e assim o fez. E ele pôde então, dentro da sua profissão, atender centenas de pessoas que necessitavam de procedimentos simples, que não precisariam ser direcionados para um hospital. Na sua própria clínica, ele poderia fazer. E após a realização de tudo aquilo a que prometera aos seus maiores, a que prometera ao seu espírito protetor, que incessantemente ficava ao seu lado para que ele pudesse dar sequência no planejamento, e trabalhando em si mesmo a fé humana em conjunto com a fé divina, ele procedeu ao que se propôs. E essa pequena história vem de encontro à necessidade nossa. Porque, via de regras, nós ficamos esperando o sofrimento bater na nossa porta para que nós venhamos a ter um pensamento: eu passo por isso porque eu tenho necessidade. Eu passo por aquilo, por essa dor, por aquele sofrimento, porque isso é o melhor para o meu espírito. Ficamos no negativismo. Trabalhamos de forma inconsciente e inconsequente a nossa baixa autoestima. E não é isso que Deus pede. Entendendo a mensagem de Pedro, de que o amor cobre uma multidão de pecados, é que nós deveríamos procedermos diante da vida. O querido Espírito São Vicente de Paulo, aqui falando sobre a caridade, ele diz que a caridade é a chave dos céus. Não daquele céu beatífico pelo qual nos mantemos por centenas de anos, com uma crença sem pé nem cabeça, sem começo e sem fim, mas aquele céu interior que nos anima, nos encoraja, nos prepara para cometimentos maiores em nossa jornada evolucional. Muito das dores que nos chegam
tenhamos certeza, não é resgate. Não quer dizer nada além do que um aferimento da nossa paciência, da nossa fé. Uma medida e um peso para que saibamos de que coisas maiores estão por vir. E quem não é fiel às pequenas coisas, não será fiel nas grandes coisas. E esse céu, que podemos fazer com que faça morada em nossos corações, depende de uma mensagem pequena de Kardec. Realize em ti o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não conseguimos ser humildes. E sem sermos humildes, jamais encontraremos a felicidade. Essa pureza dessa mensagem de Kardec toca-nos o coração. Aqui no texto fala em felicidade eterna. Nós espíritas compreendemos que esse atributo de eternidade é divino. Mas podemos compreender que chegará em nós a felicidade plena que acompanha a nossa imortalidade. Como entender o Consolador prometido sem estarmos imbuídos verdadeiramente, o que para mim em particular são os dois pilares essenciais da doutrina espírita: a reencarnação e a imortalidade. Como nos compreendermos com a necessidade de avançarmos através da reencarnação, sem compreendermos que o objetivo maior dela é o progresso? Como compreendermos o progresso moral sem o estudo, sem a busca do conhecimento, sem o desenvolver e trabalhar esse conhecimento em nós, nos dando uma base de sustentação sólida, como o homem que, quando viu a sua casa cair porque estava na areia, sem se preocupar com o que tinha ocorrido, tratou de construir a sua casa sobre a rocha. Essa rocha para nós chama-se doutrina espírita. É o momento de desconstruirmos a casa da areia, que está sobre a areia, e construirmos a casa sobre a rocha da doutrina espírita, nos propondo a novos cometimentos, nos encorajando, compreendendo-nos e aceitando-nos assim como nós somos. O homem pode enganar muitos homens por pouco tempo. O homem pode enganar poucos homens por muito tempo, mas o homem não pode, jamais conseguirá enganar a si mesmo. A mensagem nos fala da necessidade de extirpar de nós a chaga do egoísmo, mas em contrapartida nos pede para potencializarmos as virtudes da caridade e do amor. Foquemos a caridade, porque entendemos que a caridade, tão simplesmente entendida, é o amor em ação. E a mesma pergunta que está no texto, que façamos para nós mesmos. Por que deixamos de lado os divinos ensinamentos do Cristo? Por que fechamos por tanto tempo os ouvidos às suas doces máximas, às suas divinas palavras? Porque ainda teimamos em somente lermos
o Evangelho. Ótimo! Estamos em busca do conhecimento através da leitura. Mas por que não pôr em prática? Permitir que o intelecto, que já tem condições de análise, de reflexão, de autocrítica, porque já faz o autoconhecimento, não permite ainda que todo esse conhecimento desça para o coração. Não nos desesperemos, porque se é o momento de cultivar, de plantar, cultivemos o coração, para que ele possa receber a boa semente, e plantemos, porque vai chegar o momento da colheita. Mas se não tivermos cultivado, se não tivermos preparado as condições necessárias para o plantio da boa semente, não teremos árvores frondosas e nem frutos. Aqui nos pede Francisco de Paulo, para que, se nós nos identifiquemos como homens fortes, vamos amar. Não é? Mas se ainda nos identificamos como os homens fracos, transformemos essa fraqueza em doçura, em fé, para que possamos ter à nossa disposição as armas necessárias para entendermos e atendermos Paulo quando ele nos convida para o bom combate. Atendermos e entendermos o Mestre amado quando ele nos disse: eu não venci no mundo, mas eu venci o mundo. Ou seja, cabe-nos, enquanto espíritas que aspiramos ser, entendamos de verdade a reencarnação, a imortalidade. Não nos deixemos sermos tomados pelo medo do futuro. Eu não vou errar agora porque eu vou criar algo para resgatar. Não. Esse é o momento de trazer para dentro de nós uma recomendação de Dona Joana de Ângeles. Se você errou, ore e peça a Deus auxílio para não cometer o mesmo erro mais. Se você acertou, ore e agradeça a oportunidade de algo realizar em conjunto com o seu espírito protetor, com aqueles que vos ama de verdade e quer vê-lo no caminho certo, superando os obstáculos. Mas onde estarão esses obstáculos que não nos permite sermos bons e caridosos? Dentro de nós. Já compreendemos que o pior e verdadeiro inimigo que nos espreita constantemente somos nós mesmos. Porque ainda não trabalhamos como deveríamos a indulgência, a compreensão, o amor ao próximo. A mensagem nos fala que é necessário que nos fortalecemos para fazermos o sacrifício de realizar caridade. Gente, olha que mensagem que nos toca o coração, dizendo para nós: caridade não é sacrifício. Caridade é sentir a felicidade de algo que outro ou nós mesmos realizamos no bem.
essa felicidade, mesmo que momentânea, não tem preço. E quando vamos descobrindo as pequenas coisas que podemos e que realizamos, que aprendamos também a valorizar. É muito fácil quando encontramos alguém e esse alguém pergunta para nós assim: como está você? Aí, com toda a facilidade do mundo, a gente desfia um rosário intenso, grande, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos desencontros, dos nossos desprazeres, da nossa infelicidade. Ora, ao nos encontrarmos, fale do que você fez. Obtenha o feedback do outro se aquilo que você realizou é uma coisa boa. Fale do bem. Dentro do movimento espírita, dentro das nossas casas espíritas, está na hora de deixarmos de valorizar o negativo. Está na hora de deixarmos de ser negativistas. Falemos das virtudes. Valorizemos essas virtudes, desenvolvamos essas virtudes e façamos a caridade de auxiliar os outros a desenvolver também. Porque quando nós falamos em caridade, a nossa mente dominada pelo escafandro da carne, só pensamos na caridade solidária, esquecendo a mensagem que está no Evangelho, que está em O Livro dos Espíritos, que a caridade mais agradável a Deus é a caridade moral. Naquele momento em que alguém precisar dos nossos ouvidos, vamos emprestar. Precisando dos nossos ombros, permitamos que o outro recolha-se nos nossos ombros. Tenhamos a paciência de compreender aos outros para trabalhar a compreensão de nós mesmos. Devemos parar com essa história de que nós não estamos nada. Eu já vi muita gente no movimento espírita falar assim: eu estou presidente do centro, eu estou expositor, eu estou passista. Ora, quem está não tem compromisso com o trabalho. Lembremos sempre dos exemplos de Jesus. Quando disse: por que falaste que eu sou bom? Bom é meu Pai. Mas também quando ele foi questionado incisivamente por Pilatos: você é o rei dos judeus? Ele respondeu: você que está dizendo. E você é mestre? Sim, mestre eu sou. Paremos de manter em nós esse Jesus místico, aonde muitas vezes ouvimos: Jesus nunca disse que curou ninguém. Ele sempre disse: tua fé te curou. Mentira. Isso não está no Evangelho. Porque quando Jesus curou o aleijado de Betsaida, o aleijado disse a ele: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus simplesmente disse: pois eu quero, e eu vou te curar. Ficamos ainda na dependência daquilo que é mais agradável, da terceirização das coisas, como se Jesus assim agisse. Terceirizou as curas. Olha, tua fé que te curou. Não é? Não. O mestre amigo, o meigo Rabi da Galileia, nunca transferiu nada. Ele se conhecia com todo o seu potencial.
E cabe-nos nos conhecermos com os nossos potenciais. São pequenos, é verdade? Aliás, são diminutos, tão diminutos que nem os enxergamos. Porque nós nos preocupamos com as dificuldades, com os males do dia. E Ele, carinhosamente, vem nos recordar. Por que te preocupas? Com o que vai comer? Com o que vai vestir? Com o que vai beber? Ora, filho amado, preocupa-te com as coisas que está no céu, e tudo o mais lhe será acrescentado. Mas eu quero ainda falar mais um pouco, quando eu vejo no texto que Francisco de Paulo nos pede a nós espíritas algo de extrema importância, como se a mensagem fosse para cada um de nós individualmente. E ele diz assim: tende vós mais persuasão, tende vós mais constância na propagação da vossa doutrina. Deixemos de lado, portanto, as crenças que já não cabem mais, os santos de devoção. Paremos com essa história de transformar espíritos de alta envergadura em santos particulares nossos, rogando a André Luiz, rogando a Bezerra de Menezes, rogando a Maria de Nazaré, que agora transformamos Maria de Nazaré dentro da doutrina espírita em Mãe Santíssima. Isso é coisa de católico. Eu diria que já não somos mais católicos, somos no mínimo espiritólicos, mas temos que ser espiritistas. O que Jesus falou sobre a prece? Devemos falar diretamente com o presidente, com Deus, com o Pai, ou nos reportarmos aos intermediários? Ora, nós somos uma criatura única em todo o universo, e apesar disso temos o mesmo Pai. A nossa conversa em particular, como Jesus nos fala: quando quiseres orar, recolha-te no teu quarto e ore em intimidade, falando com Deus. Aí, Francisco de Paula nos pede firmeza, persuasão, constância na propagação, e continuamos a propagar crenças de outras religiões. Aliás, não são nem outras religiões, são religiões, porque a doutrina espírita não o é, a não ser filosoficamente. Como vamos nos dizer espíritas, nos portarmos como espíritas, trazendo crenças religiosas para dentro da boa doutrina, no dizer do nosso querido Hermínio Miranda? Como ficar recorrendo constantemente àqueles que já alcançaram um patamar maior e que têm muito a fazer, se nós ainda não conseguimos nem abrir um canal de comunicação conosco mesmo? Ainda ontem no estudo foi falado que recordar é viver de novo. Muitas das nossas dúvidas, das nossas dificuldades, dos nossos impedimentos estão ao nosso alcance desde que possamos acessar, enquanto personalidade, a individualidade. Nos foi mostrada uma imagem do iceberg, aonde o superconsciente é algo pequeno que está no futuro,
O consciente é algo muito menor que está no presente. E o inconsciente é a grande parte do iceberg, que encontra-se dentro de nós. Então as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, estão dentro de nós as respostas. Busquemos em nós. É muito mais curto o caminho quando pedimos auxílio àquele que, por amor, por bondade, por missão, por encargo, nos assumiu como protegido. E que nós não recordamos nem o seu nome. Mas nos fala o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec, de que Ele está conosco, se nós assim quisermos, 24 horas por dia. Ora, é como chegar num hospital aonde você já recebe um acompanhamento, um tratamento, um controle há muito tempo por um determinado médico. E você chega lá no hospital, esquece que esse médico existe e quer o melhor especialista neurológico para te atender naquele momento. Não vai acontecer. Mas o seu médico, mesmo assim, está ali presente para te acompanhar, para te amparar, para te auxiliar. O primeiro sentimento de gratidão que nós devemos ter é para com Deus. E eu computo na minha singeleza, talvez na minha visão estreita, que após Deus, o sentimento de gratidão deve ser dirigido ao nosso espírito protetor. Assim como fazemos para com aqueles que nos aceitaram como filhos, nos abrindo através do mecanismo a porta da reencarnação, a gratidão que temos pelo pai e pela mãe que nos deram a oportunidade de aqui estarmos caminhando. E para finalizar, vamos reler um trecho e refletir sobre ele, para que possamos sentir que o nosso coração se enche de gratidão, de alegria, de amor. Aonde Francisco de Paula nos diz: irmãos queridos, a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. E nós podemos dizer: ainda bem, Senhor, que nos ofereceste uma doutrina que não é salvacionista, mas que nos dá o caminho, nos norteia, para que nós próprios busquemos a nossa salvação. Isso é trabalho intransferível. É trabalho. Lei divina. Lei moral. Lei da natureza. E não nos esqueçamos que seja aqui ou além, em outra morada da casa do meu Pai, do nosso Pai, ainda nos será pedido o trabalho. Porque a âncora através da caridade, a qualquer nível, solidária ou moral, nos é oferecida em todos os instantes da nossa jornada. Mesmo porque nos fala o querido mentor de que a caridade é a mais pura emanação do Criador. Aliás, a caridade é a própria virtude do Criador.
e que ele, por ser o Criador, transmite à sua criatura. Caridade, portanto, é o gene divino que está contido, se poderíamos dizer, no nosso mapa do próprio genoma. E através da caridade, sem confundir física quântica, vamos falar sobre o salto quântico de melhoramento que podemos promover em nós. Uma análise rápida para entendermos o que a caridade pode proporcionar. Campeonato de futebol. No mundo todo, o time que perde, 0 ponto. O time que empata, 1 ponto. O time que ganha, 3 pontos. Perceberam que, se o time está perdendo, ele tem 0 ponto. E o nosso time está perdendo? Ah, mas o time que empata ganha 1 ponto. Opa, já melhoramos. Mas se nós virarmos o jogo, esse jogo da vida, nós vamos ganhar 3 pontos sem termos que passar pelo 2. É o salto quântico de 1 para 3. Sabe o que isso representa em nossa vida? Representa que ao darmos esse salto quântico pela melhoria interior, nós deixaremos de necessitar de vivenciar determinadas provas, dores, sofrimentos, porque não as criaremos. Aquilo não nos será necessário trabalhar o aprendizado. Saltaremos de 1 para 3. E talvez, afastando o que não é necessário, porque não os criamos, o salto poderá transformar-se de 1 para 5, de 1 para 6. Da mesma forma também, que quando reencarnamos e temos já definido gêneros de provas pela caridade, pelo amor, como disse Pedro, que cobre uma multidão de pecados, as nossas próprias dores, os nossos próprios sofrimentos poderão ser amenizados. Depende de nós. Então, convido a todos, companheiros de jornadas, a buscar na meditação da leitura da manhã a nossa melhor forma, a nossa melhor edição. Valorizemos cada vitória, por menor que seja, como um verdadeiro gol de final de campeonato. Porque essa vitória pequenina está fazendo parte, a partir daquele momento, na nossa conquista de mérito. Compreendamos que se não estamos aqui de passeio, é porque temos mérito por aqui estarmos. Eu nunca ouvi na minha vida falar de uma reencarnação, ou ver uma reencarnação compulsória. Ou ouvir de alguém dizer assim, olha, isso aqui é uma reencarnação compulsória. Então, eu acredito também, dentro da minha simplicidade, da minha ótica estreita, que nós não estamos aqui de graça. Se nós estamos aqui é porque temos méritos. Vamos deixar de perder tempo com as coisas negativas, com as coisas ruins. Não é? Você tem um limão na sua mão?
se você vai chupar o limão azedo, se você vai fazer uma boa limonada, um excelente refresco, a decisão é tua. A escolha é tua. Agora saiba, e digo isso para mim, de que colherás o bônus do acerto ou o ônus do erro. Muito bem, amigos. Que possamos permanecer envolvidos nessas vibrações, nessas doces vibrações do Evangelho, Gênesis no lar, no decorrer do nosso domingo. Que possamos meditar, trabalhar o autoconhecimento mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e distribuir a todos que estão no nosso entorno e aqueles também que se encontram em outras paradas, outras paragens, para que possamos envolver a todos e sermos envolvidos no amor inquestionável, incomensurável do nosso Mestre Jesus. Tenhamos todos um bom dia, fiquem em paz, que assim seja.